Bom dia, Lindsay. Bom dia a todos. Que alegria estar aqui com você. Para nós também. Lindsay, me conta um pouquinho da sua vida. Minha vida é uma vida de superação, né? Eu falo assim, eu sempre acreditei, né? Por mais difícil que tinha, né, as dificuldades apareceram, eu sempre busquei acreditar e correr atrás, né? Eu falo assim, a minha história mesmo começou quando eu ganhei meu segundo filho, né? Ele nasceu prematuro extremo e o Lorenzo, ele foi para uma UTI, ele ficou 3 meses numa UTI e ele teve um diagnóstico, uma lesão cerebral chamada leucomalácia periventricular, né? E qual é o nome? Leucomalácia periventricular, que é uma lesão mesmo no cérebro, né? Então, ali mesmo na UTI, eu recebi o diagnóstico que o meu filho não iria andar, talvez ele nunca iria enxergar, né? Então, ele dependeria do pai, da mãe de terceiro para sempre, o resto da vida dele. Mas o meu maior sonho naquele momento é que ele se alimentasse pela boca e não dependesse do aparelho para respirar, né? O ar ambiente. Então, esse era o nosso objetivo naquele momento. A gente não passou aquela fase do luto do filho vivo, né? Que normalmente os pais passam quando recebem um diagnóstico. Você já tinha um menino antes? Já, eu tinha o Anthony, né? Ele tinha 5 anos. E aí chegou o segundo filho, o Lorenzo. Então, a gente foi correndo atrás, fazendo terapia. O Lorenzo foi melhorando, né? Foi evoluindo, saindo dos aparelhos. Começou a engolir, a deglutir, né? E aí, quando melhorou, começou as crises convulsivas. Quando o Lorenzo começou a convulsionar, e a gente sempre ora, né? Meu marido na época, né? E eu agradeci a Deus. Falei, Deus, obrigado por ser um problema de cada vez, né? Porque era o oxigênio, depois a deglutição, agora é a convulsão, né? Uma coisa de cada vez. E essa convulsão existia na oportunidade algum diagnóstico da convulsão? Sim, ele teve o diagnóstico de síndrome de West. Porque como ele já tinha uma lesão cerebral, então ele tinha essa chance dele ter essas crises convulsivas, né? Então tinha dia que o Lorenzo convulsionava até 30 vezes no dia. Então era o dia inteiro. Então ele requeria atenção o tempo todo? Sim, o tempo inteiro. Eu parei de trabalhar, na época eu trabalhava com contabilidade, eu parei de trabalhar só para ficar em função da recuperação do Lorenzo. E aí você começou a buscar informações em um local que pudesse tratar o seu filho para pelo menos diminuir essas convulsões. O meu objetivo era o Lorenzo ter qualidade de vida. Eu sabia já que ele ia ser um cadeirante, né? Para a vida toda. Para mim tudo bem, não tem problema empurrar uma cadeira. Mas você queria que ele respirasse bem, que ele comesse bem, deglutisse bem, bem, convulsionasse. E não tivesse convulsões. Isso, eu queria qualidade de vida. Então eu comecei a buscar vários neurologistas, né? Então os neuro falavam assim para mim, mãe, tudo que a medicina pode fazer, nós já estamos fazendo. Lindsay, você tem que entender que é grave o caso do seu filho. Um dia eu saí de uma consulta, estava assim, bem cansada, né, de ouvir, né, o seu filho talvez não chega aos 2 anos. Era sempre assim, a gente escutava, né. Um dia eu saí da consulta, eu sentei no chão da calçada da rua e eu comecei a chorar. Chorar. E todas essas consultas aqui em Maringá? Aí em Maringá. Aí passou um senhor, olhou para mim e falou assim, filha, você precisa de quanto para voltar para sua cidade? Então assim, eu falo assim, nessas horas a gente não pode esquecer, né, que eu tenho os dias cinza, mas o sol sempre está lá, né? A gente não pode esquecer nunca da nossa fé. Aí eu não desisti, continuei buscando outras opiniões médicas. Aí o médico falou assim, desapega. A única chance é um tratamento de células-tronco. Falei, a única chance, tratamento com células-tronco. Todo mundo me pergunta assim, nossa, mas você ficou chateado com o médico falar desapega? Falei, não, foi a melhor consulta, porque ele me deu uma chance. Porque ele te informou de que existia um tratamento de células-tronco, mas onde? Não tinha no Brasil. Aí eu tinha que procurar onde que tinha esse tratamento, né? E eu comecei a pesquisar. Aí um dia eu liguei pro meu marido e falei, Anderson, achei o tratamento do Lorenzo. Ele falou, onde? Eu falei, na Tailândia. Ele falou, você sabe onde que é a Tailândia? Eu falei, no planeta Terra, e eu vou. Quando ele chegou em casa do trabalho, eu falei assim, amor, nós precisamos conversar. Senta, né? Eu falei, tudo certo já. Daqui 3 meses nós vamos fazer o transplante do Lorenzo. Já marquei o hospital, é 150 mil. Daqui 3 meses eu estarei lá na Tailândia. Ou seja, você tinha 90 dias para preparar-se para ir para a Tailândia, documentação, o dinheiro para esta viagem, passagens aéreas, as despesas no hospital da Tailândia. E eu não tinha R$1 no bolso para pagar o tratamento. 3 meses depois eu estava lá. Conta para nós. Então, assim, nós fizemos uma ação na cidade, todo mundo nos abraçou, várias pessoas.
E nós começamos a fazer bingo, baile, pizza, nós vendíamos rosas no semáforo. Essa história de rosas no semáforo, debaixo de chuva, inclusive, você e o marido vendendo rosas. Todo final de semana nós vendíamos rosas no semáforo, né? E vocês explicavam para as pessoas? Sim, tinha banner, né, do Lorenzo. E aí teve um final de semana uma chuva. E meu marido falou, Lindsay, o que nós vamos fazer com essas rosas? Eu falei, capa de chuva. Nós vamos pro semáforo. O que a gente vendia no final de semana todo, nós vendemos em menos de 1 hora. Porque as pessoas falaram, nossa, se um casal está nessa chuva, nesse frio, vendendo rosas, o negócio é sério. Então, de repente, todos observaram o trabalho que você fez, que o seu marido, o Anderson, fez, e você conseguiu arrecadar todo o dinheiro. Agora eu sei, de antemão, de que eram 2 viagens para a Tailândia. A primeira e depois teria uma segunda. Sim. Conte mais. A segunda nós fizemos a mesma ação e as pessoas abraçaram a gente novamente, né, e nós fomos. Quando nós voltamos pela primeira vez para o Brasil... Então, né, me conta na Tailândia. Você chegou na Tailândia, vocês ficaram 30 dias. 30 dias. Me conte, lá ele recebeu as células-tronco em um hospital da Tailândia. Isso. Mas a Tailândia sabemos de que é um país que todos falam. Tem leis muito rígidas, Sim. não é um país avançado, tanto que o nosso real vale muito mais do que o dinheiro deles. Sim, E como é que de repente lá você encontrou células-tronco? Explique. A medicina lá é bem avançada. Os hospitais lá é muito diferente, assim, o hospital, assim, o atendimento deles, né, em relação a essa parte da células-tronco, porque no Brasil ainda não tem aprovação, né, então lá, como é reinado, tem o rei e a princesa, na época, né, eles pediram para investir na medicina. Então, a princesa fez o pedido ao pai para que ele investisse na medicina. Então o pai investe na medicina lá no país. Né? Claro, no Brasil ainda nós não temos ainda, né, as células-tronco, mas quem sabe um dia, né, chega aqui. Aí você foi a primeira vez, ficou 30 dias lá. O Lorenzo, como ficou? O Lorenzo, logo assim, ele começou já a movimentar mais as pernas, né, porque ele não tinha tanta movimentação nas pernas, nos braços, e ele já começou a diminuir as crises convulsivas, porque o nosso objetivo era esse, diminuir as crises convulsivas do Lorenzo. Chegamos no Brasil, nós repetimos os exames dele e já mostrava o eletro dele mais tranquilo. E o Lorenzo hoje ele não tem aquelas crises convulsivas. O Lorenzo nem lembra a última crise convulsiva que ele teve. Aí vocês voltaram, houve essa melhora e em quanto tempo vocês retornaram? 1 ano depois. A gente tinha que fazer o retorno, né? O reforço do tratamento. E novamente uma campanha para arrecadar 150 mil reais para a viagem. E nós fomos para lá. Fizemos o retorno, graças a Deus. Eu falo assim, foi a melhor escolha da minha vida. Foi a melhor escolha que eu tive na minha vida em relação ao meu filho. Como está o Lorenzo hoje, agora? Tá uma graça. Ele está indo para o colégio, ele frequenta o colégio mesmo municipal, ele vai para a clínica todos os dias fazer fisioterapia, não tem aquelas crises convulsivas que ele tinha, não tem. O Lorenzo, ele é uma criança especial, ele depende 100% de um terceiro, só que ele tem qualidade de vida. Porque esse era o nosso objetivo, ele ter qualidade de vida. E ele tem. Bom, aí tudo bem, aí bateu aquela felicidade. Nós fomos para a Tailândia, Lorenzo melhorou, a qualidade de vida dele melhorou. Eis que surge no Brasil uma pandemia. Aliás, no mundo, a pandemia do Covid. E o Covid te levou embora o marido. Exatamente. Eu estava... um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a fazer uma faculdade, né? Falando da faculdade primeiro. No meio da pandemia, eu fiquei desempregada, com 2 filhos e cursando uma faculdade. E um dos filhos com atenção especial. Né? Aí foi um momento muito difícil da minha vida mesmo, porque eu perdi uma pessoa que era 100% para nós, né? Um paizão, um marido exemplar, uma pessoa presente. Em tudo ele estava envolvido. Inclusive, né? nas vezes que você foi para a Tailândia, ele esteve junto. Sim, em todas as consultas. É aquele pai presente, uma pessoa parceira. Então, eu perdi uma pessoa assim, né? Então, foi um momento bem complicado, né? Porque eu tinha que elaborar o meu luto para elaborar o luto das crianças. Foi quando eu entendi aquela mensagem, né? Quando nós fizemos as viagens de avião, né? Que o comissário fala, primeiro coloca a sua máscara para depois ajudar o terceiro, né? Então, eu tinha que me reorganizar para reorganizar as crianças. E eu não desisti. Eu tinha todos os motivos do mundo para não desistir. Porque eu tinha para não desistir. Nunca. Não. Desistir jamais. Porque eu tenho 2 filhos que dependem de mim. Única e exclusivamente então eu não de você. tenho motivo nunca, jamais para desistir. Pode.
Mas me conta como aconteceu. Foi Covid, foi rápido, sofrimento? Foi rápido. Porque hoje eu sei, você já superou porque você tem algo muito importante Sim. que depende exclusivamente de você, mãe. Foi muito rápido o Covid do Anderson. Primeiro sintoma, ele já foi para o hospital, já começou a tomar medicação, só que ele não houve uma melhora. Então ele voltou para o hospital, né? E assim, sabe quando você se despede da pessoa e você não imagina que nunca mais você vai olhar para ela novamente e dar um abraço? Sabe, às vezes a gente fala assim, poderia ter dado um abraço mais apertado, né? Um beijo, uma vez na minha esposa, antes de sair. A gente não sabe se vai retornar. E nós estávamos almoçando, ele deu um beijo na minha testa, nas crianças, e foi, como se fosse um dia normal. E ele não retornou, né? O caso do Anderson, ele se agravou muito, né? Infelizmente, ele foi mais uma das vítimas, né, da pandemia que atingiu mundialmente. E você superou tudo isso? Você, me conta, onde é que encontrou todas essas forças? Deus nunca me abandonou. Eu falo assim, a presença de Deus está com a gente. A gente tem que acreditar e a gente tem que lutar. O mesmo tempo que eu tenho, eu posso estar reclamando e chorando, ou eu posso estar agradecendo e louvando. Então é o momento da gente, né, parar de reclamar e olhar as oportunidades. Por mais difícil que seja, todas essas dificuldades que eu passei, eu sempre vi uma oportunidade de me tornar uma pessoa melhor, uma oportunidade de aprender com os nossos próprios, né, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? E eu fui amadurecendo como pessoa, vivenciando tudo isso. E se permitir a passar por esse processo. Você tem que se permitir passar pela dor. Você não pode simplesmente também anular. Você tem que sentir essa dor, passar por esse processo e crescer como pessoa. E é assim que eu faço. Mamma mia. E você, o Anderson, teu esposo, ele dizia que você tinha tudo para ser uma palestrante. E você dizia que não. Eu falava que não. Ele falava, olha, você vai se formar. Bom, deixa eu falar um pouco da faculdade, né? Porque eu parei de trabalhar com o Lourenço nasceu, né? Então, como eu fico na clínica, meio período do dia, eu falava, não. Essa clínica? É onde o Lourenço faz tratamento hoje. Você trabalha junto? Sim. Da mesma clínica onde seu filho faz tratamento. Mas eu pensei, eu preciso colocar um jaleco e virar terapeuta. Aí hoje eu sou terapeuta, enquanto o Lourenço está numa sala fazendo terapia, estou em outra sala atendendo os meus pacientes. Então, assim, eu poderia estar chorando, poderia estar reclamando. Reclamando da vida? Não. Oh, o Senhor me abandonou. Não, Deus nunca abandona. Nós temos que pegar das dificuldades e olhar as oportunidades. Eu tive a dificuldade de ter que abandonar meu emprego, ficar um período desempregada para ver uma outra oportunidade, uma nova faculdade, uma nova profissão. Ô Lindsay, você vai ter isso para toda a sua vida. O seu baby vai te acompanhar toda a sua vida. Ele vai estar com 40 anos e ele vai estar ao seu lado. Você é jovem. E isso tudo no começo te impactou? Não. Antes mesmo da morte do Anderson, teu esposo, vitimado pelo Covid, quando você recebeu o diagnóstico, quando nasceu o Lourenço, isso te impactou, te derrubou? Não, nunca. Te deixou assim, em algum momento, meu Deus, o que eu fiz para merecer? Porque geralmente as pessoas se vitimizam. Não. Quando eu recebi a notícia que meu filho seria especial, parecia que eu já sabia que eu sabia, de uma certa forma. Mas como? Se o primeiro é totalmente normal, o amor sem é tão problema grande. nenhum. Acho que, sabe quando o amor é tão grande que tá tudo bem? Sabe? Tudo bem. Que coisa Tanto linda. eu quanto o Anderson, nós não passamos para aquele luto vivo, sabe? Sim. A gente não, nós tínhamos aquele tempo. Em nenhum momento vocês Não, pararam nunca. e... Não. Se Eu Deus agradeço. mandou assim, assim será. Assim será. É assim, ele é meu filho, eu empurro a cadeira do Lourenço com o maior orgulho, sabe? E eu não tenho problemas, graças a Deus. E o Anderson também. Nós sempre fomos muito assim, sabe? É assim que tem que ser? Então, nós vamos buscar a qualidade de vida, né? Lamentar, jamais. Jamais. A gente nunca lamentou. E encontramos tantas pessoas que têm problemas tão pequenos e reclamam tanto da vida, muitas vezes até praguejam contra Deus. O que eu fiz, Senhor, para merecer isso? Mas quanto mais você reclama, mais vem problema. mais vem problema. Tudo que você manda pro universo é o espelho. Volta para você. É o espelho, né? Volta para você. É o karma, que alguns dizem, é o nosso karma. Agora, algo interessante que você também descobriu. Muitas vezes achamos que as pessoas
não ajudam. Não, ajuda muito. Mas quando as pessoas realmente percebem de que o próximo necessita de verdade, ajudam. Muito. Eu fui muito acolhida. Logo quando eu fiz a campanha do Lorenzo, todo mundo me acolheu. E quando o Anderson também faleceu, as pessoas me acolheram, porque eu estava desempregada, com 2 filhos, no meio de uma pandemia. Eu não tinha renda, né? Então, assim, foi uma situação muito complicada, né? Então, as pessoas, assim, elas simplesmente apareceram na minha vida. Sabe, quando uma coisa bem linda na natureza. Te acolheram. Quando surge a água, assim, das pedras, aquela água limpa da mina. Uhum. É exatamente assim que vem da acontece na minha fonte, vida. água pura. Exatamente. As pessoas surgiram na minha vida de uma forma muito natural, muito limpa. E você pertence ao Rotary? Aeroporto. Rotary Aeroporto. Isso. E você inclusive, vai assumir? Eu vou, na próxima gestão. Na próxima gestão você vai assumir? Você é a primeira presidente mulher do Rotary Clube de Maringá Aeroporto. Nossa, muito honra, bem. né? Isso tudo mostra o quê? De que aquilo que te aconteceu foi apenas um estímulo para você continuar a viver. Sim. Eu quero viver, eu quero dar o melhor aos meus filhos, quero dar o melhor à minha pessoa. Exatamente. Primeiro se cuide. Como disse você ainda há pouco, lembrando a comissária de voo, Sim. né? Atenção, por favor, qualquer coisa, máscaras em vocês, depois ajudem aos outros, porque se você não estiver bem, como é que você vai poder ajudar, né? Exatamente. Lindsay, a tua história é muito linda. Eu acho que você tem que levar essa história para mais pessoas, porque nós vemos pessoas reclamando da vida. Por favor, o nome da moça é Lindsay Kuchenko. Lindsay, pode escrever Landsley, né? Ou Landsley, mas é Lindsay Kuchenko. De onde veio Lindsay? Você viu, gente? De onde veio? Não. Teu pai olhou pra você, sua mãe, vamos chamá-la de Lindsay. Não, imagina, né? Eu, criança, aprendendo a falar meu nome, né? Lindsay Lincoln Kuchenko. Lindsay Kuchenko. Gente. O Kuchenko é russo. É russo? Isso. Lindsay Kuchenko. Lindsay Kuchenko. Sua família está aqui em Maringá? Maringá. Tá em Maringá. Bom, então eu fico imaginando você novinha e qual é o seu nome? Imagina. Eu tô te chamando pelo telefone e pelo WhatsApp esse tempo todo que estávamos conversando sobre a entrevista como Landsley. Oi, Landsley, bom dia, a entrevista está confirmada. Aí ela chega aqui, Edson, é Lindsay. Me perdoe Mas pelo Landsley. Mas eu não me incomodo. Não me incomodo. Qual é a tua mensagem para aquelas mães que nos acompanham neste momento? Para aquela pessoa que vem passando por problemas da vida, muitos deles talvez insignificantes, pequenos, que você envia? Nós precisamos acreditar, ter fé, nunca desistir. Muitas vezes nós temos muitas dificuldades, muitos problemas, e parece que esses problemas cada dia vêm mais e mais e mais. Para, respira, sinta a presença de Deus, reflita, tenta absorver e elaborar tudo isso, porque precisa vivenciar, a gente não pode anular o problema, e vai construindo em cima disso uma evolução. Tudo na vida, quando a gente tem Deus, e a gente tem fé, e a gente acredita, a gente já consegue, a gente consegue. Eu acho que Deus, minha opinião, colocou todos esses anjos para te ajudar. Muitas. Pela forma com que você e o seu falecido esposo receberam a notícia de que teriam que cuidar de um anjinho por toda a vida. Sim. E a maneira com que ele percebeu isso, ele falou, agora é a minha vez de ajudá-los, e moveu anjos para que viessem até você e te ajudassem. Sim. Porque são raras as pessoas, né, com tanto tempo dentro do rádio, sabemos disso, são raras as pessoas que, tendo um problema como você teve, que é um problema, nós que estamos do lado de cá sabemos que é um problema. Sim. O que é muito difícil. É 24 horas de atenção, é cuidar o tempo todo, a alimentação, sozinha o banho, agora, né? E sozinha. Não é sem o marido, vamos dizer assim, sozinha Então, nunca, né? Não, sozinha nunca, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão te acolhendo e estão te ajudando. Mas muitas pessoas estariam reclamando, sabe, maldizendo Deus. Por que comigo? Por que comigo? Né? O que eu fiz justamente comigo? E você, ao contrário, você estampa a felicidade. Eu vi algumas fotos suas com o Lorenzo e o tempo todo você mostrando o seu filho, você feliz com o seu filho, você buscando na escola, dentro do carro, ele rindo, o mais velho, qual é o nome do mais velho mesmo? Anthony. O Anthony rindo, todos felizes. Nós então, fizemos um combinado, eu e meu marido, quando nós recebíamos, né, as notícias, né, que o Lorenzo não iria sobreviver, que era delicado. Eu e o Anderson combinamos assim,
A gente poderia chorar no hospital, poderíamos chorar no consultório, no carro, mas todas as vezes que a gente entrasse dentro de casa, nós não poderíamos chorar. E nós tínhamos que viver aquele momento como se fosse o último momento da vida do Lorenzo. Porque a gente não sabia se ele ia estar aqui no outro dia. Então, todos os dias na minha casa, até hoje, nós temos música. Não tem televisão, é só música. É um ambiente alegre, porque a gente vive como se fosse o último dia. E assim, viva o seu hoje como se fosse o exatamente. A gente não sabe se vai estar aqui amanhã. Então, a gente é leve, a gente é alegre, em casa tem música. E sempre foi assim. Estão ouvindo? Querem mais? Lindsay, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. A tua história, muitas pessoas perguntando e pedindo, Edson, manda para mim. Pessoal, depois eu vou colocar no canal do youtube.com/Edson Valeri e vocês poderão rever novamente essa entrevista e ouvirem novamente a entrevista, porque é o que precisamos hoje. Chega de tantos problemas, chega de tantas pessoas reclamarem, porque a primeira coisa é essa: Deus, o que eu fiz? Eu recebo uma pessoa que, apesar de tantos problemas, de tanta pancada que levou, porque foram pancadas drásticas. Primeiro, o filho vem especial. Segundo, eu quero que o meu filho tenha uma boa qualidade de vida. Não conseguia porque tinha muitos... faltava o nome correto dos problemas que ele tinha. Ele tinha muita convulsão. As convulsões. É tipo acesso. As pessoas acho que entenderiam melhor. As convulsões, acessos. Antigamente se falava, a pessoa teve um acesso. Convulsões. Ela foi lá para a Tailândia 2 vezes, não tinha dinheiro, conseguiu levar a criança até lá, junto com o esposo, conseguiram dar uma melhor qualidade de vida para o filho. De repente, quando tudo vai se encaminhando, perde o esposo pela Covid. Foi estudar para poder ser uma terapeuta, para poder ajudar também outras pessoas. É um exemplo de vida. Parabéns, Lindsay, que Deus te abençoe, você. Amém. O Anthony também, o Lorenzo, e obrigado por ter vindo, obrigado por ser testemunho, porque muitas pessoas agora, Edson, que legal, o que ela está falando é um tapa na cara de muita gente que não tem nada e fica pedindo dinheiro na rua, pedindo coisas. Parabéns, é isso que temos que ter como exemplo, porque você em nenhum momento, você falou, Edson, eu não tinha dinheiro, eu marquei uma consulta para o meu filho de 150 mil na Tailândia, eu não tinha dinheiro para nada, eu estava desempregada e conseguiu, 90 dias depois, ou seja, foi a luta, não ficou parada. Ela vendeu flores nos semáforos, ela fez rifas, ela fez campanhas, fez eventos, pediu ajuda de quem pudesse ajudar. E conseguiu, e não foi para ela, foi para o benefício do filho. Ou seja, ela foi à luta, não ficou naquela, me ajuda, no vitimismo que a maioria, não todos, existem exceções, fariam. Parabéns. Eu que agradeço, muito obrigada. Parabéns. Obrigada de coração. E nós terminamos essa entrevista amanhã com o coração exultante, em sabermos que Deus está aí, isso é um exemplo da presença deles em nossas vidas. Amém. 93